Olá, esse é o Voe na Palavra e hoje nós vamos falar sobre os 4 evangelhos. Nós estamos lendo a Bíblia em 9 meses, você é nosso convidado. Se você ainda não começou, dá tempo de você começar ainda com a gente, porque nós temos um plano de leitura que ele funciona de forma assim bem livre, não é datado. Então a gente já começou a ler a Bíblia juntos no dia 7 de fevereiro, então nós estamos aí já há 10 dias lendo a palavra, né? E tem sido maravilhoso. E a gente vai conversar hoje sobre os 4 evangelhos. Então, nós terminamos hoje já o primeiro evangelho, que é o de Mateus, e vamos começar o de Marcos. Então, se você ainda não começou a ler a Bíblia com a gente, eu quero te convidar para você começar agora. Se assim como eu, você precisa de um incentivo, né, para poder ler, né? Muitas coisas eu preciso ter amigas comigo, né, ou familiares, ou pessoas próximas, às vezes me incentivando para eu conseguir fazer. Então a gente tem esse grupo de incentivo, que é o nosso grupo no Telegram. Hoje nós temos mais de 450 pessoas que estão lá no Telegram. Para fazer a leitura da Bíblia junto com a gente. Você também faz parte desse projeto. Então, quero te convidar, vem conosco, vamos ler a Bíblia juntas esse ano, juntos, né? Porque também temos famílias inteiras ali lendo a Bíblia junto com a gente. Tem sido maravilhoso. Então, só para contextualizar um pouquinho, a gente teve uma primeira live com a Cláudia Folador, falando sobre o lançamento desse projeto incrível, que é o projeto de leitura da Bíblia em 9 meses. Nós já fizemos no ano passado e estamos fazendo de novo esse ano, para que você leia a Bíblia junto com a gente. E aí, né? Se você não começou, começa hoje, tá? Entra no Telegram, vai na bio aqui do Voe Borboleta, tem lá Voe na Palavra. Você pode começar com a gente hoje. Ah, mas eu perdi o Evangelho de Mateus. Vamos começar pelo Evangelho de Marcos. Vamos ler junto com a gente. No final, quando a gente terminar a leitura, você pode ler o Evangelho de Marcos, que foi o que nós já, de Mateus, que foi o que nós já lemos. Começa a ler junto com a gente ou vai lendo em paralelo esse que você perdeu, tá bom? Não é motivo para não ler a Bíblia com a gente. Vamos ler junto com a gente, está sendo bem legal. Então, antes de chamar aqui as nossas convidadas de hoje, né? Eu vou chamar primeiro a Cláudia Folador, deixa eu ver se ela já tá por aqui. Ai, Claudinha, eu vou pedir para você me mandar o convite aqui para eu poder te colocar, tá? Então, eu e a Cláudia Folador vamos fazer as lives aí desse ano no Voe na Palavra. E a gente tem mais 2 convidadas que vão entrar aqui com a gente hoje para a gente ter uma conversa, um papo assim bem gostoso sobre a palavra, sobre a Bíblia. Então, o nosso objetivo aqui é te incentivar a ler, né, de uma forma bem simples, né, convidando o Espírito Santo para ler junto com você, deixando que Deus se revele, que a palavra se revele a você. Então a gente não vai entrar a fundo teologicamente, mas estamos respondendo já algumas dúvidas hoje ali no Telegram. Se você quiser mandar para a gente vai respondendo aquilo, né, que a gente conseguir te ajudar. Mas a gente quer que você leia a palavra, leia, crie esse hábito de leitura. Então assim, a gente vai trazer algumas curiosidades, algumas informações, mas a gente quer te convidar, te inspirar buscar isso com o Senhor, buscar ler a palavra junto com o Senhor, tá bom? Então, o que nós vamos para hoje? Os 4 evangelhos. Né, Claudinha? E Mari, tá aí. Começamos o ano a todo vapor, que delícia, né? Que alegria, que privilégio nós podermos nos reunir para mais um ano ler a palavra, ler a Bíblia, a palavra de Deus. Ai, que delícia! Eu tô assim com a expectativa enorme. Tem sido já uma experiência diferente. A gente vai crescendo com o Senhor. Outras mulheres vão trazendo o conteúdo que Deus tem ministrado no coração. Ai, amiga, eu fico doida, né? E a gente está tendo famílias inteiras lendo a Bíblia, gente. Quero incentivar vocês, né? Falei aqui no comecinho, vou repetir. Eu sou daquelas que se eu tiver alguém me incentivando, eu vou longe. Né? Quando eu tenho um incentivo, eu tenho pessoas junto comigo fazendo, eu vou longe. Então convida suas amigas, né? Convida aí o pessoal da sua casa para ler a Bíblia junto com a gente. Vai ser bem especial mesmo. E a Ju tá perguntando, vai ficar gravada a live? Sim, todas as lives do Foi na Palavra vão ficar guardadas aqui para vocês
visitarem e estarem junto com a gente aqui acompanhando, tá bom? Porque nem todo mundo pode, né, à tarde, então fica gravado aqui para vocês, tá bom? Então, Claudinha, terminamos hoje Mateus, né, no nosso plano de leitura, né? E antes da gente chamar as meninas para a gente fazer essa troca, assim, do que, né, do que a gente aprendeu, das coisas que Deus falou com a gente, né, nesse tempo, eu queria só trazer, assim, uma informação, né, para o pessoal bem a nível de curiosidade. Se você nunca leu a Bíblia, tá? A gente está começando pelo Novo Testamento. A gente quer conhecer bem quem é Jesus, né? A história dele. E o Novo Testamento começa nos Evangelhos. Então, os 4 Evangelhos falam sobre Jesus, né? Sobre a vida de Jesus, sobre o que ele fez aqui nessa terra e as coisas que ele ensinou enquanto ele esteve aqui. Então, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinótipos. Eles foram escritos sobre a mesma ótica, né? As pessoas que estavam ali vendo, né, o que estava acontecendo. Então, vocês vão ver que tem histórias que vão se repetir agora, outras que estão em um evangelho, mas não está no outro, né? Então, porque cada um contou do seu jeito, né? A história, e para alguns é como se eu e a Claudinha a gente fosse contar aqui, né? Eu ia contar as coisas que mais me chamaram a atenção, as coisas que eu mais gostei, né? E a Cláudia também ia mostrar a visão dela sobre o mesmo fato. Então, nós temos os 3 primeiros evangelhos, são 3 homens, né? 3 discípulos aí de Jesus que falaram, né, de um jeito. E aí vem o Evangelho de João, que quando vocês forem ler, vocês vão ver que vai ser totalmente diferente. A linguagem é diferente, né, de João. João, ele vem dar testemunho de Jesus, mas ele também é muito profético, ele fala sobre reino, fala sobre este mundo, sobre um outro mundo. Então, assim, né, Deus, né, na multiforme, né, graça dele, ele trouxe a história contada de maneiras diferentes, visões diferentes, para comunicar com pessoas diferentes. Então, os estudiosos falam que o livro de Mateus ele comunica bem com os judeus cristãos, né? Porque ele vem falar desse Messias. Se você não sabe, o povo judeu, que é o povo, né, de Jesus, lá desde Abraão, Isaac, Jacó, os judeus eles estavam esperando por um rei, né? Eles tinham passado por um período de guerra, o reino deles foi tomado, eles foram levados para cativeiro, né? Eles foram libertos lá, é o mesmo povo, né? Que Deus libertou lá do Egito, aí eles foram para o deserto, é toda a história desse povo e eles estavam esperando um Jesus, um Messias, né? Um rei prometido. Então, o Evangelho de Mateus vem comunicar com os judeus para falar que Jesus é esse Messias, é esse prometido, né? E aí, no Evangelho de João, João vem e explica qual é esse reino, né? Onde esse Jesus veio governar. E aí, Marcos, ele traz uma abordagem, né? Uma palavra-chave assim, mais de servo, né? Vem comunicar para os gentios romanos. E Lucas, ele vem falar sobre o filho do homem, né? Essa é a palavra-chave e vem falar sobre. Ele comunica muito bem com os gregos, né? Na época, assim. Então, gente, tremendo, maravilhoso. Tudo isso, né, que tá na palavra de Deus, palavra muito rica. E eu queria que você, né, antes da gente chamar as meninas, Claudinha, queria que você contasse, assim, como é que foi para você ler a Bíblia no passado, como é que está sendo ler agora de novo, né, e compartilhar um pouquinho com a gente do que você tem vivido aí com o Voo na Palavra. Então, Mari, você sabe que tem sido muito especial. Muito, quando eu falo muito, é de intensidade mesmo, né? Ano passado foi a primeira vez que eu falei, vou ler a Bíblia por inteira. Me joguei no Voe na Palavra. Confesso para você que eu tive muita dificuldade, né? Eu não entendia, mas eu falei, vou só ler, né? Não preciso desmembrar a Bíblia inteira agora. Não existe essa necessidade. Aquilo que o Espírito Santo quiser ministrar, ele vai ministrar. E ele ministrava, às vezes, coisas muito simples e pontuais, mas era o que eu precisava. E quando eu comecei agora esse ano, o cronograma nosso, gente, é tão engraçado, porque eu entendo que eu tô vivendo na prática aquele um pouquinho de maturidade. Então, assim, eu falo, gente, mas agora eu tô ouvindo, tô lendo de uma forma diferente, porque não é somente ler, é ouvir o que o Espírito Santo quer ministrar em nosso coração. E passar por Mateus agora foi muito, está sendo muito especial, porque realmente eu estou tendo o meu coração ativado, avivado de um jeito, onde realmente
diferente, sabe, diferente, aquela coisa assim que virou uma chave, mas abriu-se uma porta e eu entrei num lugar que eu não conhecia antes. Por isso que estar com mulheres engajada, e isso não é uma bandeira de feminismo, né, Mari? Não é uma bandeira que nós, não, é que na unidade do Espírito Santo, ele ministra em nossos corações, nós aprendemos uma com a outra, somos ativadas uma com a outra a partir dele, e a gente vai entrando, né? E quando eu comecei a ler Mateus agora, dessa vez, eu até escrevi, eu vou compartilhar aqui com vocês, porque foi muito legal. Minha Bíblia dá para escrever do lado, e daí aqui, ó, brilha a luz de Jesus. Gente, eu fiquei assim, eu quero brilhar a luz de Jesus. Eu quero ser aquela que revela Jesus, o Messias. Eu quero ser aquela que coopera com o que Jesus está fazendo, porque ele ainda está fazendo. Ele veio, ele fez, ele cumpriu, ele zerou a lei, né? Ele cumpriu de forma excelente e perfeita, nos deixou a graça dele, elevou o nível, né? É isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração durante a leitura de Mateus. A leitura inteira é maravilhosa, mas o que realmente, né, tá ardendo no meu coração é que Jesus, ele elevou o nível. Quando ele vem, ele zera a lei. Eu vou ler para vocês rapidinho, Mateus 5,16, onde fala de brilhar a luz, né? Fala assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Fala, Deus, eu quero, Senhor, eu quero te glorificar, eu quero brilhar a sua luz. E quando eu falo em Jesus elevar o nível, né, ele elevou o nível da lei para a graça, foi quando eu li ali em Os Juramentos, que ainda em Mateus 5, daí 33. Eu vou ler ali rapidinho, mas o contexto inteiro é importante para a gente poder compreender, né? Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não jure falsamente, mas cumpram os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo. Então, ó, mas eu digo, né? Ele falou da lei, aí Jesus diz: mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Então, além de nós cumprirmos a lei, né? Fazermos ali a lei, ele eleva o nível da lei. Isso em todas as outras partes que ele vai trazendo ali. E conforme a gente está vivendo, ele vai ministrando ao nosso coração, ele vai, né, nos ensinando, nos exortando em amor, Mari. Gente, Em amor. eu tinha uma visão de Jesus assim, aquele que ficava com, sabe, uma foice nas minhas costas. Se eu desse um passo torto, ele vinha e me degolava. Em Hoje, amor, né? Ele ensina, porque assim, muitas vezes a lei, vou dizer, ela é fácil de cumprir, né? Mas quando ele traz, ele faz a gente pensar, né? Quando ele questiona é, o- os fariseus, os fariseus estavam provando Jesus, é lícito curar no sábado? É mais fácil, né? Eu não fazer as coisas apoiado, né? Usando a lei como uma muleta ou só cumprindo por cumprir a lei, do que eu colocar em xeque ali a intenção do meu coração, né? Ele falou, poxa, mas se o teu animal tiver ali preso, caído, né? Você não vai lá tirar ele do buraco no dia de sábado. A gente precisa fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim, a lei, na verdade, elas, a lei sozinha, né, sem a gente pensar, né, sem sondar a intenção do coração, ela não funciona. Eu acho que isso que Jesus subiu a régua, né? E aí, quando eles perguntam para Jesus acerca do divórcio, né, ele fala justamente sobre isso, que qual que é a intenção do coração, né? Que Moisés deixou essa lei em relação ao divórcio ser somente em caso de relação sexual ilícita, porque eles eram homens de coração duro, né? E aí eu acho que, né, Deus, Jesus estava ensinando ali, olha, tenha um motivo realmente pertinente, grave, para que vocês não se tornem adúlteros, né? Não fique arrumando desculpa para você casar com outra, né? É isso que Jesus está falando. Ele vem trazer assim, chama a gente para pensar, para sondar as intenções do coração, né? E resume a lei, né? Falando, ó, se você amar teu próximo, você não vai cometer adultério, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai descumprir a lei, né? Se você entender o teu papel na sociedade, se você entender quem é o teu Deus, né? E o lugar que ele deve ocupar na sua vida. Profundo, né? A palavra é maravilhosa.
Acho que eu já vou colocar de nossas convidadas aqui enquanto você fala. Pode falar, Claudinha, que eu já vou colocando as meninas aqui. E Jesus vai derramando um combustível novo em nós, né, Mari? Ele vai trazendo, assim, para a gente uma perspectiva do reino diferente da qual a religiosidade nos encaixa, né? Aê, as meninas entrando. Vou entrando, pode ir falando, Claudinha. Eu já vou pondo elas aqui. E vai trazendo a existência, né? Esse amor, esse entendimento. Então, Jesus comunica de uma forma mais suave, mais... E é muito mais possível, né? Porque quando ele comunica em amor, quando ele comunica em, olha, mostrando o caminho, ele elevou o nível, mas não é que ele dificultou. Pelo contrário, eu entendo que a comunicação de Jesus facilitou a nossa entrada nesse lugar de entendimento. Então, Jesus, né, gente? Dando um tempo gostoso. E Leiro, e Mari, é, eu tenho que honrar. Você é uma mulher, não que eu tenha por obrigação, mas é porque o meu coração ele não aguenta, né? Você é uma mulher dever, em amor. Você me ensinou, né? Você foi aquela que me conduziu no ano passado. A Fábio também esteve com a gente. Ela foi muito amorosa e a comunicação sua revelou e me deixou incendiada. Por isso que eu tô aqui esse ano, gente. Tô aqui fervendo com vocês. Recebam, então, também todos que estão assistindo aí, né? Essa vontade, esse desejo, né, de ler a palavra, porque ela é realmente maravilhosa. Então, nossas convidadas, como eu falei, a Claudinha, né, que vai estar aqui comigo esse ano, nós vamos trazendo, né, as lives e vamos trazer as nossas convidadas aí, né, vamos conduzir aí o Voe na Palavra. Nós temos a Fabi Lunques, né, logo aqui embaixo de mim, e a Tayane aqui, né, nossas convidadas hoje, assim, eu queria, né, meninas, que vocês compartilhassem com a gente, né, eu já expliquei aqui no comecinho da live que a gente quer incentivar aquilo que a Cláudia falou, né, incentivar a ler a Bíblia, deixar que o Espírito Santo revele aquilo que está no coração dele, a gente não vai trazer exegese ali de cada versículo e um estudo teológico, mas a gente quer trazer a palavra realmente como a nossa companheira diária, né, e como um hábito de vida, e para que o Espírito Santo vá revelando. Então, nós vamos trazer aqui nas lives as nossas percepções, as nossas aplicações pessoais. Até porque no Voe Borboleta, gente, nós temos várias denominações, né? E aí, se a gente fosse trazer uma visão mais calvinista, arminiana, e realmente tem várias vertentes teológicas. Então, a gente não tem como trazer um estudo, né, teológico. Isso aí você teria que fazer uma faculdade aí de 4 anos e mais algumas pós-graduações, e nem assim você entenderia tudo. Mas a gente quer trazer assim aquilo que Deus ministrou no nosso coração, para que isso realmente incendeie vocês, para que vocês possam ler a palavra. Então, a gente quer ouvir vocês agora, meninas. Conta um pouquinho para nós, né? Ou se tem algo, né, dessa leitura que a gente fez aí nos últimos dias que falou ao coração de vocês, né? Nós queremos receber. Tá bom, posso começar aí? Tá me Pode. ouvindo? Sim, tá tudo Então, certinho. boa tarde, meninas. Que alegria estar fazendo parte disso. O ano passado eu acabei, né, não acompanhando toda a parte do programa, né, que a gente fez, da leitura ali, algumas partes. Mas esse ano já está até ali no meu vision board, leitura da palavra, e estamos ali firmes e fortes. Já estou até adiantada ali um pouquinho de tanto, né, de querer ali, de querer ver e fazer, né, mas no plano a gente já está ali terminando Mateus, e como é gostoso ver, né, a diferença da linguagem de cada uma, como você trouxe ali no começo, né, Mari? Cada discípulo trazendo ali de uma forma, e aí você consegue ver e Jesus vai revelando, né? Então, também comecei a ler de uma forma, assim, histórica. Primeiro eu queria colocar, né, aquela coisa de... eu que gosto das coisas mais organizadinhas, de, que horário que eu vou fazer, como vai ser, e tudo. E aí eu falei, quer saber? Eu entendi que eu não preciso colocar isso numa caixinha. E que às vezes a gente colocar numa caixinha, né? Mas Deus não é dessa. Travou. Deixando Deus fluir dessa forma. E aí eu sinto assim, agora é a hora. E às vezes ali no meio do vulcão com as crianças,
né? E aí eu paro, teve até um dia que eu falei assim, meninas, eu vou ler a Bíblia. Eu sentei no meio deles ali, um tava fervendo de um lado e o outro de outro. E ali, assim, parece não, né? A paz do Senhor veio ali e reinou de uma forma. E é tão interessante isso, fazer isso na frente das crianças, que eu costumava não fazer, e aí os pequenos começaram a fazer também, né? Os dois têm, cada um tem a sua bíbliazinha ali, e aí eles já pegam, já querem ver junto e tudo. Então, o Voo e na Palavra trouxe isso também, né? Junto com as crianças. E o livro de Mateus, ali no capítulo do 5 ao 7, né, traz principalmente, né, o que me chama muita atenção, as bem-aventuranças, né, onde ele fala do caráter de Jesus, daquilo que a gente precisa ser e trazer cada vez mais Jesus no nosso eu. É tão lindo a gente estar vendo isso. A oração do Pai Nosso, que ele traz ali, né, essa base para a gente ter como orar, como fazer. É realmente Como lindo. o sermão da montanha, né? Do 5 ao 7, você senta ali para ouvir Jesus falar, né? Eu me sinto sentada ali, né? Exatamente, é bem isso, né? E o legal também, Mari, eu comecei um pouquinho antes, né, também a ler, e foi bem legal, porque eu fui convidada, até a Thay estava comigo, a gente foi numa igreja para falar sobre as emoções, e aí eu estava lendo bem, eu acho que foi ali na parte de Mateus, onde ele fala das emoções, como ele estava sentindo, a parte que ele precisava, né, se colocar sozinho para ele pensar, colocar as suas emoções no lugar. Às vezes ele sentiu, puxa, tô amargurado, tô ansioso, tô alegre. Então, assim, como Jesus como ser humano, né? Gente como a gente. Então, eu consegui trazer ele dessa forma. Foi bem especial. Amei. E aí? Meninas, oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, uma alegria e muito legal, né? Eu acho que Deus tem um mistério aí para derramar nas nossas vidas hoje, porque todo mundo está falando do 5, né? De Mateus 5. Mateus tem tantos, né, capítulos, mas o Espírito Santo ministrou no nosso coração justamente o Sermão da Montanha, né? E no meu coração foi assim também. Então, eu creio que o Senhor quer falar, né? Quer falar hoje, quer ministrar na nossa vida sobre um caminho mais excelente, né? Foi isso que ele falou comigo, porque é isso que a Mari falou ali no início, a respeito de Mateus, ele ter escrito esse evangelho com foco ali nos judeus, né? Então, ele ficou fazendo esse paralelo entre o Antigo Testamento e a pessoa de Jesus, né? Para que os judeus entendessem, porque era o que eles viviam, né? E aí no Sermão da Montanha ele traz um caminho mais excelente, né? Então agora não é mais só aquela ação do não fazer, não matarás, não roubarás, né? Não adulterarás, né? Agora não é só o fato de não fazer, agora vocês não vão fazer isso, mas vocês farão também aquilo que é excelente, né? Então eu vou ler aqui com vocês o primeiro aqui a respeito do adultério. Ali no 5, 21, quando diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas, olha o caminho superior, né, que ele nos direciona agora. Eu lhes digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E assim ele procede, né? Ele continua a respeito do adultério, do divórcio, né? O amor aos inimigos, né? Eu acho tão fantástico. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo, ali no 43, e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Que desafio, né? Que desafio. E eu fiquei pensando, hoje a gente ouve bastante, né? A gente tem conhecimento dessa palavra, a gente tem, né? Isso já está em nós, apesar de ser um desafio para viver. Mas imagina para aquelas pessoas naquele tempo, naquele momento, né? Foi a primeira vez que isso foi ouvido, então eu creio que deu um bug ali na cabeça deles, né? Tipo, como assim? Agora a gente vai... É mais difícil, né? É um desafio, então realmente
realmente ele veio para elevar a lei, né? Realmente ele veio para nos fazer viver um caminho mais excelente, e isso passa, assim, ao meu entendimento, né, por uma completa renovação da mente. Não há como nós vivemos esse caminho excelente se nós não renovarmos a nossa mente em Cristo Jesus, né? Então a gente precisa mesmo ter uma mudança completa de entendimento para que a gente comece a andar por esses caminhos que Jesus ele propõe e ele quer que a gente ande, para que a gente seja ele aqui nessa terra, né? Eu acho que esse é o objetivo, e o objetivo, na verdade, é o amor, né, gente? Se a gente parar para pensar, né? Mas por quê? Por que ele propôs isso, né? Porque ele quer que a gente tenha uma vida plena, né? Uma vida de paz, para que a gente não fique irado, para que a gente não guarde o rancor, mas para que a gente libere, entregando a vida das pessoas, né? Para que o nosso casamento seja um lugar santo, né? Para que a gente viva uma vida, se a gente for ofertar, né? Que a gente não precisa ficar falando, vivendo de aparência, mas que a gente seja verdadeiro. Então, são tantos lugares ali que ele nos leva, né, no Sermão da Montanha, a ter uma vida mais excelente mesmo, de paz, de amor, de justiça, né, que é a vontade dele para nós. Perfeito. Meu marido fala uma frase assim que eu gosto muito, né, que ele fala que a nossa fé é uma fé que pensa. Então, quando a gente tem uma lista, né, de tarefas, de coisas que só a gente tem que cumprir, que era como eles estavam vivendo ali, né, de repente Jesus, né, como a gente tem falado, quando ele eleva, né, esse nível, ele nos faz pensar. Então, eu acho que tem tudo a ver com a renovação da mente. A questão não é só você não matar, né? O que leva você a matar é que você já está pensando, né? Que nem você leu pra gente agora. O teu pensamento, você já está maquinando contra a pessoa. Então, mudar a maneira de pensar tem tudo a ver, né? Com essa nova forma que Jesus veio trazer, né? Jesus veio, na verdade, ele veio pegar a cartilha da religiosidade e falar, tá, mas vocês sabem por que vocês estão fazendo isso? Vocês realmente compreendem o porquê vocês não devem fazer isso ou não devem se portar assim? Então ele vem e explica, né, e nos faz pensar. Agora eu quero lançar aqui um grande desafio para vocês, tá, meninas? Vamos relembrar aqui uma parábola, tá? Que mandaram para a gente inbox perguntando sobre essa parábola, que é a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25. Né? Se você não leu ainda, você está aqui pela primeira vez no Voo e Borboleta, né? Jesus falava por parábolas, ele contava histórias, né? Para ilustrar situações, trazer princípios. A parábola dos talentos é a parábola de um senhor que deixou para os seus 3 servos quantias diferentes de talentos, né? Para um 10, para um 5 e para outro 1. E quando ele voltou, o que tinha ficado com 10, ele dobrou aquela quantia, né? Uhum. E o que tinha ficado com 5 também, né? Multiplicou. E o que tinha ficado com 1, devolveu aquele 1, que ele tinha enterrado, né? E aí aquele senhor falou para esse servo que tinha só 1 e que enterrou ali, guardou, ainda falou, eu fiquei com medo de perder, porque eu sei que você é alguém que, né, que é próspero e eu não queria perder aquilo que você tinha me dado, enterrei. E ele falou, servo mau, né? Chamou o servo de mau e falou, você tem pouco e até aquilo que você tem vai ser tirado de você. Então, assim, eu vejo que essa parábola, ela vem desconstruir muita coisa e nos fazer pensar, né? Uma fé que pensa. Por quê? A gente vive numa sociedade hoje que fala muito em igualdade, né? E em politicamente correto, né? E, enfim, não vou nem entrar. E se eu começar a citar assuntos aqui, talvez, né, eu perca o foco um pouco daquilo que a gente veio trazer. Mas aí a gente tem esse encontro com a palavra de Deus, que conta a história de um senhor que ele não distribui de forma igual, mas ele distribui de acordo com a capacidade de cada um, né? E aquele que não tem, até o que tem, ele tira. Eu queria ouvir de vocês, assim, né? Essa parábola, assim, as percepções pessoais mesmo. Como eu falei, a gente não vai discorrer aqui de teologia, tá? Mas eu queria ouvir de vocês, assim, a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso, né? De Jesus contando essa história aqui de um senhor que talvez não nos dias de hoje, não seria politicamente correto.
Mari, você sabe que é um desafio, né? Porque Jesus vem para nos ensinar do amor, para elevar o nosso, né, os nossos caminhos de um lado para outro, numa excelência maior. E quando a gente cruza aqui pela parábola dos talentos, me veio já na hora que você começou a trazer essa passagem, quanto mais nós conhecemos a humanidade do outro, né, a dificuldade e a limitação, mais amor vai exigir de nós, para que não venhamos julgar, para que não venhamos pecar. Mas isso tudo também gera uma responsabilidade, porque aquilo que me é dado também me será cobrado. Então, se Deus deposita em mim dons e habilidades, né? Ele confia em mim, algo que outras pessoas irão precisar, assim como eu também, outras pessoas irão dispensar sobre a minha vida, eu preciso cumprir com o meu ID, né? E aqui na parábola dos talentos, ela traz justamente isso. Então, se eu recebo de Deus, seja um, seja dois, seja meio, eu preciso ter responsabilidade e eu entendo que a gente precisa em amor mesmo, né? A gente só vai alcançar essa responsabilidade e esse comprometimento sendo ativos. Então a gente precisa ser ativo no reino, precisa se questionar. Eu sempre falo muito, o que me conforta não me transforma. Então se eu tenho um talento e eu estou enterrando ele, por que eu estou enterrando ele? O que está sendo, né? No que eu tenho acreditado? Eu volto de novo na base, né? Qual é a mentirinha que eu tenho acreditado? Então se Deus me deu um ou dois, eu preciso de forma responsável corresponder com aquilo que Deus me deu. Então, eu entendo que a parábola dos talentos, ela nos leva a esse lugar do amor de Jesus. Quanto mais eu conheço a humanidade do meu próximo, mais amor eu preciso dispensar sobre a vida dele para não julgar, para não errar e não pecar. E, em contrapartida, tem a responsabilidade minha de cooperar com aquilo que Deus está fazendo na vida dele, né? Depositando nele o talento que Deus me deu. Eu acho que é mais ou menos esse paralelo que eu fiz. Uau, demais. E vocês, meninas, querem trazer alguma percepção também? Nossa, muito legal isso que a Clau trouxe, né? Eu tô aqui, ó, com o mochinho aqui, ó. E quando você foi falando, Mari, me veio rapidamente, assim, na mente, o livro do Bill Johnson, aquele Filhos que Vencem Gigantes, e tem uma parte que ele fala... Nós estamos E lendo. tem uma parte que ele fala de recompensar a criança quando ele se esforça em buscar o reino de Deus, né? Então, ele fala que quando os filhos dele ficavam lá no culto com ele, assistindo, né, fazendo o que deveriam fazer, ao final do culto ele recompensava com um sorvete ou com valor em dinheiro, alguma coisa assim. E eu creio que é mais ou menos nesse sentido, né, dos talentos. Então, aquele que foi, aquele que leu, aquele que está buscando. Então, eles já ganharam todos a mesma, ou de alguma forma, a oportunidade, mas aquele que conseguiu pegar e aproveitar mais e multiplicar, ele ainda recompensa, né? Assim como o pai faz com a gente. Então, você estava falando, me veio isso, assim, eu falei, nossa, como é incrível, né? E trazer isso para a família, para os filhos, porque os filhos eles são diferentes, eles são de formas diferentes, comportamentos diferentes, e vão buscar de formas diferentes, assim como a gente, né? E vai da gente incentivar e fazer, né, amá-los como Jesus, né? Mesmo que tenha aquele comportamento que não seja tão agradável aos nossos olhos, mas como, né, Jesus agiria nesse sentido. E aí me veio, né, essa parte aí dos talentos, da gente ver o como fazer e o como recompensar. Muitos não gostam disso, né? Hoje em dia até é rechaçado, até pela própria psicologia. Não fez, recompensou, tudo, mas o próprio Jesus fazia isso, né? Nessa parábola mesmo a gente consegue ver. O que teve 10 foi recompensado com mais 10, né? O que teve 5 com mais 5. E aquele, né, que enterrou e não fez, recebeu da mesma forma, conforme a sua capacidade, mas não conseguiu frutificar, não conseguiu dar aos seus frutos aquilo que lhe foi, que era tão possível como os outros dentro da sua capacidade. Então, foi a escolha que ele teve, né?
Então, assim como nós somos livres para escolher todos os dias, né? E eu tive uma percepção bem diferente E pensando, né? dessa parábola, sabe, gente? Eu já tinha lido ela várias vezes. Várias vezes. Mas eu olhei para ela e olhei, assim, para questão, porque talento, né? Às vezes a gente pensa em dons ou coisas que a gente sabe fazer, né? Aquilo que Deus depositou sobre nós. Mas eu pensei especificamente no dinheiro. E aí eu falei, caramba, foi dado um valor em dinheiro para eles, né? E dependendo da forma como você aplica o dinheiro, não importa se você ganhou um. Aquele que ganhou um poderia ter transformado aquilo em 10, se ele tivesse feito uma boa aplicação desse dinheiro, né? Talvez se ele tivesse comprado algum produto que ele pudesse revender num valor maior, né? Então, às vezes, uma coisa assim que eu fiquei refletindo, pensando sobre isso, foi justamente a questão do valor financeiro. O que vocês pensam sobre isso? Vocês não acham também que aquele que ganhou um podia ter ganhado mais do que ganhou 10? Sim. Sim, e Deus e Jesus, ele se interessa por todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive as finanças, né? Nós podemos ter um olhar mesmo a respeito disso, né? E nós somos limitados. Eu estava conversando esses dias com as crianças aqui em casa sobre isso, como a nossa mente é limitada, né? Qual que é a impossibilidade? Se a gente pede para o Senhor 10 reais ou pede 1.000 reais, para Deus não faz diferença 10 ou 1.000, ele é dono do ouro, da prata, né? Agora, para nós faz, a gente limita Deus, a gente diz, não, 10 é muito, Deus não pode me dar 10, né? Especialmente se a gente for usar esse valor para o reino avançar, né? Olá, vamos continuar essa segunda parte da live do Voe na Palavra. Nós estávamos falando aqui sobre os 4 evangelhos, né? Falando sobre os 4 evangelhos. Infelizmente a nossa conexão caiu, mas já estamos de volta. A conversa estava muito boa, a gente estava falando sobre a parábola dos talentos, né? Um ganhou 10, outro ganhou 5, outro ganhou 1, né? A todos eles foi dado uma oportunidade e um valor, e cada um deles trabalhou conforme, né? Aí o seu conhecimento e conforme aquilo que lhe foi dado também. Mas a pergunta que eu estava fazendo para as meninas antes, a nossa fé é uma fé pensante e a gente vai refletir, a gente lê a palavra e vai refletir, vai perguntar para o Espírito Santo o que ele quer nos ensinar e o que ele quer falar. Será que aquele que ganhou só um talento, se tivesse aplicado de maneira correta, não teria também ganhado até mais do que aquele que ganhou 10? Pergunta aí para vocês refletirem. Vamos já colocando todas as meninas de novo aqui, porque o assunto tá bom. Né? Vamos a uma fé que pensa, renovar a nossa mente. Né? A palavra de Deus ela vem nos confrontar, como bem disse a Claudinha. O lugar de conforto não tem mudança, mas no lugar de confronto a gente muda, a gente pensa, a gente age diferente. A palavra ela faz isso com a gente, né? Ela nos convida a pensar de forma diferente, né? Refletir as nossas atitudes, nossos atos e ir mais fundo, né? Com Deus em todos os assuntos. Vamos lá, caímos, mas voltamos. Para a glória de Deus. Eu não sei. Sim, eu estava falando, mas não sei que parte que caiu, mas eu vou retomar aqui. A questão do servo, né, que recebeu um talento só. Muitas vezes a gente acaba travando, né, e não avançando, ou melhor, né, não fazendo o reino avançar, porque a gente olha para a nossa limitação humana, né? Então é o orgulho mesmo que vem sobre nós e aí a gente não avança nesse sentido, né? E deixamos, a vergonha, né? Essa é a desculpa. Do nosso coração mesmo, a gente acredita nisso, né? Eu quantas vezes acreditei. Mas quando a gente entende que não é sobre nós, né? E não é nem nós na nossa força, é a força do Espírito Santo mesmo, né? Que nos impulsiona a fazer esse reino avançar, a multiplicar
multiplicar esses talentos, né? A gerar frutos. Quando a gente tem esse entendimento, né? Entra num lugar mesmo de humildade, né? E aí a gente ousa, né? A gente vai em ousadia fazendo o reino do Senhor avançar e multiplicando. Com certeza, porque o que travou, né? Aquele que recebeu ele mesmo disse, fiquei com medo. Olha Se as ele tivesse emoções aí, hein? ousado, se ele tivesse ousado, talvez ele conseguiria ter obtido, né, algum ganho. E a nossa pastora aqui, Paloma Perini, colocou, né, que ela crê que sim, que esse que recebeu poderia ter ganho até mais do que os outros, né, se não tivesse tido medo. E que a palavra de Deus diz que se nós somos fiéis no pouco, sobre o muito ele nos colocará. Amém. Perfeito. E Deus é o Deus do impossível, né? Ele muda qualquer circunstância, né? É essa visão mesmo. Para ele, 1 talento, ou 10, ou 50, enfim, não faz diferença, né? Exato. O que faz diferença é o nosso coração e a nossa predisposição para o ir, né? Para o agir, para o multiplicar, para o fazer. Eis-me aqui, né? Usa-me a mim. E você falou uma coisa muito importante também, né, Thay? Você disse ali, né? Jesus, ele se interessa por todas as áreas das nossas vidas. E em cada momento, e ele não vai nunca dar todas as áreas para nós resolvermos, porque senão a gente não dá conta. Então, ele respeita a nossa limitação, o nosso tempo, a nossa maturidade, a nossa estação, estar pronta. Isso é muito importante. E isso também não vai nos isentar de sermos exortados, né? Este servo que enterrou o talento, de uma forma ele foi exortado. Mas quando vem o amor de Jesus, a gente entende que essa exortação é para nos ensinar, é para nos encorajar, é para que possamos acessar a ousadia, né? E falar, não, Deus tem mais para mim. Se eu perder uma, eu posso ganhar muito mais, porque Jesus é infinito, né? Não é porque eu perdi uma que eu não vou ganhar outra. Pelo contrário. Mas a ousadia, ela vem na medida, né? Que a gente vai caminhando o centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e Amém. Autoridade, né? Isso. Outra parábola que me deixa assim pensando muito é dos trabalhadores da vinha, porque aqui a situação é diferente, né? E me veio assim muito fazer esse paralelo entre as duas para nos fazer pensar, né? Vamos renovar nossa mente, vamos pensar. Se você não leu ainda essa parábola, ela conta de um senhor que tinha uma vinha e ele foi de manhã pegar trabalhadores para trabalharem na colheita e falou: ó, vou pagar 1 denário para vocês. Aí depois ele foi na hora do almoço, porque tinha ainda muita coisa para fazer. Vamos lá trabalhar para mim, vou pagar 1 denário para vocês. E ele foi chamando e assim, 5 da tarde, a última turma, ele falou: gente, eu tô precisando de gente para trabalhar, vamos lá, querem, vou pagar 1 denário. Vamos lá. Então aqui, nessa parábola, todo mundo recebe igual, né? Todo mundo recebe 1 denário, vamos falar aqui, um dinheiro, né? Que é também um valor monetário, tá, gente? E as duas parábolas falam de dinheiro. E aí, os que chegaram antes falam: poxa, mas a gente trabalhou muito mais. E ele fala: mas o dinheiro não é meu? Né? O Senhor fala, gente, Jesus conta essa parábola. Por acaso não me é lícito fazer com o meu dinheiro aquilo que eu quiser? Eu posso. Né? E por que você está se sentindo injustiçado se eu combinei com você? Quando eu te contratei, eu falei: vou te pagar 1 denário. Agora você achou porque o outro trabalhou menos que você deveria ganhar mais? Chacoalha, gente, essa história, né, gente? É olhar para a grama do vizinho, né? É a comparação. Olhar para a grama do vizinho nem sempre é fácil. Sim. Assim, para mim me veio muito claro assim a comparação. Por quê? Eu não aceitei o emprego. Eu não fui lá e não falei que eu ia trabalhar o dia todo por 1 denário. Aí agora eu tô olhando para o outro, né, que foi contratado depois, e que tenho eu a ver com o contrato do outro? Por que eu tô me sentindo injustiçada? Por que eu quero? Sabe, Mari, que eu falo aqui em casa muito assim. Falar até papagaio fala. Ensina o papagaio vai falar. Então, quando nós começamos a viver, né, vai exigir de nós o tudo. E caminhar com Jesus é entregar, principalmente essa área da comparação.
Deus nos ensina, Jesus nos ensina muito claramente ali que nós, cada um tem o seu valor. E se eu trabalho das 6 às 6, é porque Ele me deu mais força. Então eu tenho que começar também a entender qual é a visão de Jesus sobre mim. O resultado financeiro, claro que faz diferença, nós temos metas, objetivos, mas eu acredito que é realmente o reino do... Claro que a gente vai construindo isso tudo a partir de toda a Bíblia, né? A gente vai ficando mais embasado. Mas quando nós, principalmente as mulheres, quando entram nesse lugar de comparação, nós precisamos, acho que, entender o nosso valor. Mas por que eu trabalhei mais e ganhei menos? Porque Deus me deu mais força, porque Ele me deu mais resiliência. Porque neste momento as pessoas que estavam ali precisavam daquilo que eu estava oferecendo. E nem sempre é o que literalmente, mas é uma palavra que vai levantar a minha alma, que vai me tirar de uma depressão, que vai me tirar de um cansaço. Então eu precisava estar naquele lugar. É muito difícil? Falar todo mundo, o papagaio pode falar também se eu ensinar, mas que nós como cristãs, como mulheres de Deus, né, renovar nele, no caminho dele, possamos ser essa mulher. E nós podemos, gente, a mulher de Provérbios é possível, dá pra gente ser. É só nós nesse lugar mesmo, né, sair da injustiça, mas por que eu estou aqui? Qual que é o meu, né, a minha vantagem? Qual que é aquilo que foi depositado em massa? Qual foi a confiança que Jesus deu para mim, né? Mas você foi falando, eu fui mais construindo. Eu tenho que olhar para o meu contrato, né? O meu contrato é esse. Eu firmei com esse senhor um contrato que eu ia trabalhar 8 horas e que ele ia me pagar 1 denário. Então, esse é o meu papel. O meu papel é trabalhar 8 horas por 1 denário. Né? Então, eu vejo assim que quando a gente tem o entendimento do nosso papel também no reino, o que é para eu fazer? Né? Qual que é o meu papel aqui dentro do meu ministério, na minha igreja? O que me foi dado? Por que eu estou preocupada com o contrato do outro, com as condições do contrato do outro? Né? Eu tenho que entender o meu papel. Né? O que foi, o que o meu Senhor combinou comigo, o que Ele espera de mim, né? Qual que é o meu propósito aqui, né? E assim, isso para mim tem tudo a ver com o corpo de Cristo também, né? Que Paulo fala, um é pé, um é braço, né? Cristo é o cabeça. Então, assim, a mão fala, mas por que o pé tá de meia, tá frio, e eu tô aqui tomando vento, não sei. A gente fica com negócio porque você é mão, e ponto. Faz o teu papel, entende bem quem você é, a tua identidade, entende bem o teu papel, o que é para você fazer e faz aquilo que precisa ser feito, né? Vamos parar de olhar para, né? Agora porque eu acho que o contrato do outro é melhor, então o meu senhor, ele não é justo? Mari, ele não é bom? Gente, eu lembrei agora de uma coisa. Renovação da mente, né? Eu também tô lendo Filhos que Vencem Gigantes. A Thay também tá. E eu lembrei agora. Gente, foi muito sensacional. Nossa, me deu um download aqui. Sim, a minha filha e o meu marido, eles tiveram uma situação muito, muito desafiadora para eu, como mãe, lidar e administrar. E eu tava assim, muito quebrantada, né? E falei, Deus, eu falei, Senhor, mas assim, né? Até quando? Como que a gente vai estar caminhando, né? E eu questionando o Senhor, mas em amor, não cobrando, mas eu queria entender, eu queria de Deus uma resposta. Gente, o Espírito Santo falou tão claro, assim, ele falou, eu não prejudico um para que um seja beneficiado. Eu aproveito os dois lados. Eu aproveito os dois, porque ambos precisam aprender, ambos precisam crescer. No caso da minha filha, precisava ser forjada, né? Deus está preparando lugares onde ela vai precisar ter ousadia, onde ela vai precisar desse lugar. E o meu marido encontrar, entender que ele precisava, né, do amor, de ser mais. Então, Deus não prejudica um para fazer o outro. Ele é um Deus que aproveita e ele sabe o que faz, né? Amém. Amém. E eu acho que quando a gente entra para o lugar do secreto, né, da intimidade verdadeira e profunda com Deus, eu acho que as nossas lentes, o nosso coração é ajustado também, né, para entrar nesse lugar de fazer a vontade dele e não olhar
tanto para o lado, né? Mas a nossa e quando a gente tem que ficar atenta, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Quando a gente vê que a nossa carne está sobressaindo, né? Os nossos desejos mundanos, né? A vontade de ganhar, de vencer, de estar em evidência, sei lá, cada um tem o seu, né? O seu desejo aí da carne, né? Quando a gente vê, a gente né, matar essa carne mesmo, fazendo o espírito sobressair, né, voltando para esse lugar de busca, né, de oração, de ouvir a voz dele, né, se alinhar mesmo com o plano de Deus para nossa vida. E aí a gente vai viver, né, a vontade dele. De forma mais leve, né, de forma mais leve, não se cobrando ou se comparando, nesse sentido. Exatamente. E aí a gente precisa estar de olho em tudo, renovando a mente a cada pouco quando a gente vê isso se sobressaindo. E aí tem uma frase que eu vi que eu guardei ela assim no meu coração, que ela fala assim, o seu comportamento fala tão alto que eu não posso te ouvir, né? Então, aquilo que a Cláudia falou, né? Falar até papagaio fala. E é bem isso. Então, como que a gente está se comportando? Como está sendo o nosso eu? Qual está sendo a nossa renovação da mente? O que tem passado na nossa cabeça que a gente tem sentido que a gente tem feito? Tanto no nosso interior, que é o nosso núcleo ali em casa, como lá fora, né? Então, é bem por aí. E ficar de olho quando começou a comparar, né? Da grama do vizinho, porque isso, porque aquilo, opa! Tá na hora da gente renovar a mente, né? Voltar para o teu eu, voltar para aquilo que você tem, para aquilo que é o teu papel no reino e expandir. E, gente, lembrem-se dessa frase. O que você fala tão alto que eu não posso te ouvir. Essa, olha, é muito boa. Ótimo. Eu acho que a grande pergunta, né, que Jesus quer trazer para nós, assim, os porquês, né? Mas por que você achou que você deveria ganhar mais? Ele quer que a gente sonde o nosso próprio coração, né? O tempo todo. Por que você acha que você deveria ganhar mais? Né? Gente, a palavra ela nos faz pensar muito. Sim. Nos faz pensar muito, né? E a Gisá colocou aqui uma coisa bem legal também, que no reino ninguém perde, todo mundo ganha. Né? O reino é ganha-ganha, né? Quem é da área aí de administração, né? Deve saber aí das relações comerciais, né? Quando todo mundo sai ganhando, uma boa negociação, né? É aquilo que é bom para todos. Então, realmente, a gente, no reino de Deus, todos sempre saem ganhando, né? Então, a gente falou muito aqui de renovação da mente, né? Na nossa live, trouxemos aqui essas percepções, essas perguntas, né? E cutucamos você aí para você pensar um pouquinho, né? Junto com a gente, para realmente receber revelação aí do Espírito em relação à palavra. E a gente tem 5 minutos, meninas. Só 5 minutos e eu queria trazer um destaque aqui para nós de Mateus 13:13, se não me engano, deixa eu abrir aqui. Que os discípulos perguntaram para Jesus por que ele falava em parábolas. E aí ele respondeu, né? Mateus 13, a partir do 10, né? Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Né? E aí, aqui que entra, né, que é Jesus falando, aquele que tem, né, terá ainda em abundância, o que não tem ainda, o que tem será tirado. Mas os discípulos estavam perguntando, por que em parábolas? Né? Porque Deus tem mistérios para revelar, Ele quer nos fazer conhecer os mistérios, e tem coisas que realmente Ele vai falar só para nós, né? Que Ele vai revelar no nosso coração. E quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente medita nela, né? Por isso que o salmista fala de meditar nessa palavra de dia e de noite, porque tem muita coisa boa, né? E isso realmente nos faz pessoas melhores, né? E mais excelentes, que foi o que a Thay trouxe aqui para nós, né? Um nível de excelência de vida, né? Não só fazer por fazer,
né? Mas realmente entender o porquê eu estou fazendo, né? Qual que é meu papel, meu propósito. E isso nos faz voar cada vez mais alto. É isso aí. Amém. O que vocês querem deixar aí de considerações aí finais, pessoal, né? Palavra, algum versículo? Eu só quero impulsionar aí as mulheres, né, os homens também, a estar fazendo a leitura dentro desse grupo, né? É a primeira vez que eu faço a leitura da Bíblia em grupo e está super recente, né? A gente começou agora, por isso que a Mari falou que ainda dá tempo de começar, mas eu entendi, assim, que é um lugar de nós... além da gente se ajudar, se impulsionar, né, de ter essa troca gostosa, né, também um lugar de responsabilidade, né, de compromisso, né, eu me comprometi, então isso me impulsiona, né, isso também faz eu cumprir com aquilo que eu prometi, né, e não precisa mesmo ser nada engessado, né, pode ser leve, mas é tão gostoso, né, gente, nos leva a um lugar tão mais profundo em Deus, a leitura da palavra, e é mais ou menos uns 3 capítulos por dia, né, Mari, que está Isso, sendo? a gente começa bem devagar, para você pegar ritmo, para você pegar gosto. Super possível, gente. Vale a pena, super possível. Eu faço das palavras da Thay a minha. Entre, não vai mais sair, porque a gente vai cada vez crescendo e aprendendo mais. E essa aliança vai se formando uma aliança, né? A gente vai, ai, gente, eu sou suspeita, né? Eu vou ficar aqui porque o coração tá fervendo nesse projeto. Então, só venha, porque é bom demais, é gostoso. Isso. É isso aí. Bom, não precisa nem comentar mais nada, né? Já estamos. Estamos juntos, Tá né, Mari? bem, estamos juntas. Se precisar, nós estamos aqui. Podemos, né, nos colocar à disposição. Entre lá no grupo do Telegram, faça parte da comunidade com a gente, que nós vamos estar lá com você para te receber, para, né, te ajudar dentro daquilo que a gente souber também nessa parte da leitura, né? Isso mesmo. Então, aqui, algumas pessoas pediram para a gente dar palavras, né? Aqui, eu quero dar uma palavra para vocês. Tá aqui. Ah, que linda! A palavra. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Aí, ó, é a aqui palavra vale a de nossa Deus, foto, gente. hein? Cada um pega a sua, olha lá. A minha eu fiz uma bolsinha porque minha capinha tá velhinha já. Olha lá, alguém tira a foto aí, hein? Vai lá. Tirei um print para nós aqui, tá? Essa é a palavra, gente. A palavra de Deus. Todas a resposta para todas as perguntas, né? Para todos os dilemas da vida estão aqui na palavra de Deus, né? Então Jesus ele é a palavra. A gente vai ler daqui uns dias lá em João. Jesus ele é a palavra. E essa palavra ela é viva, né? Essa palavra é eficaz. Ela realmente funciona, gente, ela é poderosa. E se você não leu com a gente ainda, né, e vai ler, você vai ver que Jesus, ele venceu o inimigo com a palavra. Ele dizia, né, para o inimigo, está escrito que, e ele declarava a palavra de Deus. Então, assim, se você está precisando de uma palavra, de uma resposta, comece a ler a Bíblia com a gente, né? Hoje, né? A gente não vai dar nenhuma palavra profética, mas eu quero te desafiar a você buscar aqui, ó, na fonte, direto da fonte, né? Perguntar para Deus e assim entender aquilo que Ele quer revelar ao seu coração. Nós demos aqui as nossas percepções de 2 parábolas, né? De Jesus. E o que Deus falou com você nessas 2 parábolas que a gente trouxe? Aquilo que a gente conversou. Pega essa palavra para você, direto do trono do Pai para você. Amém? Amém. Meninas, muito obrigada. Que alegria, né? Essa nossa primeira live aqui. E como foi diferente da do ano passado. Eu sinto realmente também uma maturidade. As meninas perguntaram, a minha Bíblia é a Bíblia da mulher.
mas eu não sei qual é a versão dela. Eu gosto muito dela, eu acho ela bem parecida com a Almeida, mas eu tenho outras aqui em casa, tá? Mas essa aqui é a minha preferida. Eu tenho uma amiga, Borboleta Thaís, que diz que essa é a Bíblia que tudo sabe. Porque realmente, gente, o que ela tem de rabisco aqui, de anotação, eu abro ela, eu já sei onde tá tudo. Então é uma queridinha, mas, né? Eu tenho outras versões e eu indico a NVI, é muito boa, tá? Nova versão internacional. Se vocês ainda vão começar a ler com a gente, né? São todos bem-vindos. Venham. Meninas, obrigada de coração. Deus abençoe vocês. Fui muito edificada. Que papo gostoso. Como é bom ler a palavra, assim, né? Nessa leveza, né? A Thay estreando aqui no Voo e na Palavra. Muito obrigada, tá? Por tudo que você compartilhou com a gente. Você também, muito bom. sabe? Amém. E a gente Obrigada. se vê mês que vem pra gente isso conversar aí mais um pouquinho. Tá bom? Beijos, meninas.